Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do livro de Isaías. Para a gente continuar o nosso estudo, eu queria lembrar vocês do que a gente estava vendo na nossa terceira aula, no finalzinho dela. No fim da terceira aula, a gente estava tratando sobre a face santa de Deus, como ela é um tema-chave do livro de Isaías, e eu falava na última aula de como no primeiro bloco do livro, seguindo aquela proposta, aquele padrão, né, de estrutura do livro a partir dos seus elementos literários e temáticos, do capítulo 1 ao 33 e do 34 ao 66, de como essa face, ela é uma face descrita como santa, mas sempre nesse primeiro bloco, dita da perspectiva do ser humano. Ou é o povo, ou é o profeta que olha para essa face santa de Deus e fica extasiado com aquilo. Extasiado a ponto de só conseguir ver a sua própria pequenez, ver que ele não é nada. Ou como o próprio Isaías falava lá no capítulo 6, no seu chamado que a gente viu, estou perdido, eu não existo. Diante do santo de Israel, da perspectiva do ser humano, o ser humano não existe, não é nada, porque ele é o santo, 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 como dizem os serafins lá no capítulo 6. Mas, para dar continuidade, eu queria apresentar para vocês ainda sobre a face de Deus, o que o outro bloco do livro, o segundo bloco, vai falar sobre essa face. Então, na segunda seção do livro, dos capítulos 34 até o 66, esse que é o bloco com maior ocorrência dessa expressão, né, Kedosh Israel, Santo de Israel, a perspectiva agora não é mais a humana, é a divina. E essa é uma grande diferença. Isaías 43, 14 e 15 diz: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Olha lá de novo, redenção associada a esse Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Isaías 47, 4. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Então, olha só que interessante, né? Em Isaías, Kedosh Israel, ou o Santo de Israel, ele traz justiça. O Santo de Israel, ele está irado. Mas, ao mesmo tempo, o Santo de Israel, no segundo bloco, é o Redentor. Ele é o Criador. E não tem, isso é muito importante, né, a gente compreender a esse Deus como Criador se a gente não aceitar Ele como juiz. E essa, na verdade, é uma dupla face desse Deus, né? Isso me lembra muito, por exemplo, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, né? No capítulo 1 a gente tem Deus sendo chamado de Elohim, um nome mais genérico para descrever a divindade, enquanto que no capítulo 2 a gente tem o tetragrama, um nome mais específico. E daí muitas vão ser as discussões, poxa, será que são de períodos diferentes esses textos? Mas se a gente tomar, antes de mais nada, do ponto de vista literário, será que o texto não está apresentando dois aspectos desse Deus que a Bíblia, em todos os livros basicamente, vai apresentar? Um Deus que ao mesmo tempo é gigante, distante, incapaz de ser compreendido. Um Deus que é tão grande que, diante dessa grandeza, o ser humano só tem uma reação: eu não existo, não sou nada. Só que ao mesmo tempo, no capítulo 2, lá de Gênesis, a gente tem o quê? Esse mesmo Deus, que é um Deus distante, grandioso, que cria tudo, descendo, fazendo o ser humano do pó da terra e literalmente, como diz o texto, moldando o ser humano. É essa mesma composição que a gente vê aqui em Isaías. Num primeiro bloco, associada, né, essa expressão, o Santo de Israel. Num primeiro bloco, Isaías apresenta o Santo de Israel como aquele irado, que traz justiça. Um Deus que é grandioso demais. Só que no segundo bloco, esse Santo de Israel é o Deus Redentor. É o Deus que age com misericórdia. Não há, como diz aqui, como experimentar essa criação, a não ser que se morra, a não ser que se reconheça, tal qual Isaías no capítulo 6. Não sou nada, eu não existo. E é a experiência de reconhecimento dessa pecaminosidade, dessa condição e expectativa de julgamento é que permite
que nós possamos compreender a Deus como Criador. É isso que permite a Israel entender a esse Deus como Criador. Essa é o duplo aspecto dessa face de Deus. Um Deus que apresenta sua face santa, o santo de Israel, grandioso, justo, irado, mas ao mesmo tempo o santo de Israel apresentado no livro de Isaías como aquele que é o Redentor, que é o Criador. Associado a isso, a gente tem um outro elemento que eu considero curiosíssimo, misterioso, vou dizer assim. A face de Deus aparece associada no livro de Isaías a uma ideia muito interessante, que é o quê? A face de Deus como sendo uma face misteriosa. Literalmente é o que aparece aqui. Em vários textos, esse verbo, o verbo satar, esconder, tornar misterioso, aparece associado a Deus. E olha que interessante, Isaías fala em vários textos que Deus é aquele que tem a face escondida. Deus é aquele que é um Deus misterioso. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, que esse termo é bem único de Isaías, associado à face de Deus, aparece 25 vezes na Bíblia hebraica, sendo que 8 delas, isso significa bastante, 25 na Bíblia hebraica inteira, no Antigo Testamento, ocorrem no livro de Isaías, nas duas seções, no bloco 1 e no bloco 2. E essa expressão vai refletir a relação entre Deus e os seres humanos, tal qual antes, e a ideia de face escondida vai estar sempre associada a Deus. Primeiramente, vamos ler então Isaías 45, dos versículos 1 a 12 e depois versículo 15. Esse é um texto bem interessante. Isaías 45, de 1 em diante, até o versículo 12. Diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhes dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. A gente tem aqui no capítulo 45, nesse início, a promessa em relação a Ciro. Deus guiando o povo, trazendo Ciro como uma espécie de início daquela promessa messiânica do início do livro de Isaías. O capítulo continua e daí, de repente, do 8 para o 9, do versículo 8 para o 9, é uma espécie de transição que parece não fazer muito sentido. No versículo 9 começa assim: Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: O que você está fazendo? Ou diz: Esse seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai: Por que você gerou? E à sua mãe: Por que você deu à luz? E diz o versículo 11: Assim diz o Senhor, olha lá, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Daí, mais para frente, no versículo 14 e no versículo 15, ele vai falar: Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos, concorrentes, e se prostrarão diante de vocês, e lhe farão as suas súplicas, dizendo: Certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. E aqui, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, O Seter Panim, um Deus que esconde a face, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então o texto começa falando sobre a promessa de Ciro, na sequência muda o tópico, aparentemente sem nenhuma conexão. O tópico é: como você pode olhar para o seu Criador e falar assim, por que como a metáfora de um oleiro e o vaso de barro, como que você, como um vaso de barro, olha para o seu Criador, para o oleiro e vai falar assim: poxa, esse vaso foi feito sem alça. Poxa, como você me fez sem alça aqui? Ou como você me fez desse outro jeito? Não tem como dizer, porque Deus está guiando tudo, e Ele está guiando, e essa sabedoria divina inalcançável é um elemento dessa face misteriosa. A face misteriosa de Deus está associada a gente não conseguir entender muita coisa de Deus. Não tem como a gente explicar.
Um filósofo que eu gosto bastante, que eu já citei aqui para vocês, o rabino Abraham Joshua Heschel, ele fala o seguinte, num livro intitulado Man is not alone, o homem não está só. Ele fala assim, muitas vezes a gente tenta pensar em Deus, né, fazer teologia, como se Deus fosse um simples objeto de estudo como qualquer outra coisa. Daí ele vai falar, a gente tenta pensar em Deus como se Deus fosse uma cadeira. Só que pensar em Deus não é igual pensar numa cadeira. Se a gente lê o que a Bíblia fala sobre Deus, Deus, ele está além da nossa capacidade de conceituar quem ele é. Deus está além da nossa capacidade de entender quem ele é. Por quê? Ele é muito maior. Então ele fala, você pensar em Deus igual se pensa em qualquer outra coisa, é igual você tentar soprar um furacão. Não faz nenhum sentido, né? Ele fala, você tem que pensar em Deus, se você quiser pensar em Deus, usando uma outra lógica, um outro meio de pensamento, não o que se pensa de uma cadeira, de uma mesa ou de qualquer outra coisa. Uma outra lógica deve ser empregada. E é isso que o texto está falando. Esse Deus misterioso é aquele que está além da nossa capacidade de compreensão. E o Deus bíblico é assim. Se você acha que você entende Deus, meu amigo, se preocupe, porque você deve estar achando que você é Deus. Porque ninguém consegue entender plenamente quem é Deus. E é isso que o texto diz, né? Associando, né, isso é muito interessante, associando essa incapacidade de compreender com o fato dele ser criador. E é interessante que, como eu coloquei aqui no slide, cronologicamente, né, a criatura vem depois do Criador. Então, se fosse até colocar espacialmente, né, o Criador está atrás da criatura. A criatura não surge e agora ela olha para o Criador e diz, poxa, por que você me fez sem essa alça, ou dessa maneira, ou desse material específico? Não tem como. Então, de início, né, a prova de que ele é o Deus verdadeiro, sabe qual é? É que ele tem a face misteriosa. Qual que é a prova do Deus bíblico ser o Deus verdadeiro? Você não consegue entender ele plenamente. Primeira coisa. Uma das coisas que torna o Deus bíblico verdadeiro em relação aos outros deuses é o fato de que ele esconde a sua face. Se você pode ver, ele é um ídolo e ele não é Deus. E é interessante porque na sequência, se você der uma olhadinha lá no capítulo 45, mais para frente, o tópico que Isaías vai trazer é justamente a questão da idolatria, a questão dos ídolos. Por exemplo, a partir do versículo 20, Isaías vai começar a mostrar como é incoerente, como é sem sentido aqueles que adoram a ídolos. Porque ele vai falar, você adorando um ídolo, você está vendo o objeto da sua adoração. O Deus básico, né? Basicamente, né? O Deus bíblico, ele, antes de mais nada, é aquele que você não vê a face. É aquele que é misterioso, tem a face escondida. Além disso, né, no capítulo 45, versículos 16 e 20, a gente entende que o que você vê não é o Criador, né? Quando Isaías compara aos ídolos. Somente o Deus que eu não vejo é o Criador e é o Salvador. Essa é a ideia básica dessa expressão, Seter Panim. O Deus de Isaías é aquele que também é misterioso, que tem a face escondida, que é incapaz que o ser humano possa compreendê-lo. Esse é o Deus de Isaías. Na sequência, a gente tem outros textos onde a gente também vê esse mistério divino. Por exemplo, Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A face de Deus é escondida, é misteriosa, por quem nós somos. Isaías 64, 7. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Por que esconde de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Isaías 54, 8. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face, mas por um momento, com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. O Deus de Isaías é o Deus que esconde a face. É um Deus misterioso. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus misterioso, como dizia aqui o versículo 8 do capítulo 64, num ímpeto de indignação, ele esconde a face por quem é o ser humano, por quem é Israel. Mas com misericórdia, ele se compadece.
Apesar dessas diversas menções positivas ao repertório ritualístico da adoração em Israel, a gente vê também associado a essa face misteriosa de Deus, a incapacidade da gente entender quem é esse Deus, um outro elemento crucial, que é o quê? O discurso profético recorrentemente vai fazer duras críticas ao ritual do santuário. Por quê? Porque parece que ao longo do tempo o povo de Israel começa a confiar muito mais na performance executada no templo, achando que pode enganar a Deus, e pouco à realidade prática da religiosidade. Não da performance, o que vai dentro do coração do povo de Israel, as intenções. Mas esse vai ser um tópico que a gente vai continuar e se aprofundar na nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai entender, através de 2 textos específicos, um tópico central aqui do livro de Isaías, que é o quê? Como a moral é colocada acima de qualquer coisa, em relação principalmente aos rituais do santuário. E os textos serão Isaías do capítulo 1 e depois, mais para frente, Isaías no capítulo 58. Aguardo vocês na próxima aula.